Vou te chamar, Lucy. Oi, Olá, boa tá tarde. conseguindo me ver, Lucy? Tô tranquilo. Tá cortando embaixo ou em cima? Tá ótimo. Tá ótimo? Tô Tá, te vendo bem também. tá tranquilo também? Ah, tá tranquilo. Como você tá? Tô Seja aqui. bem-vinda. Obrigada. Tô bem, Seja Léo. bem-vinda para esse espaço. Dizer que esse espaço é muito seu mesmo. E é um espaço muito simples que a gente tá aprendendo a conduzir, a criar dentro dele ainda. A gente que eu falo, eu e o Cleiton, né, que produz. E eu queria muito te agradecer por estar participando desse espaço aqui, por estar contribuindo, partilhando, né, um pouco da tua experiência. Eu tive a oportunidade de estar em processos que você dirigiu e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Foram, foi incrível. E só gratidão mesmo por você estar aqui nesse momento, fortalecendo. Eu também sou muito grata ao, a você, Léo, e o Cleiton, né? Que também está trabalhando com você. Sou muito grata a esse convite. Eu estou muito feliz. Assim, eu tenho visto esse movimento, né? Tenho acompanhado todas as lives, não em momento presencial, sempre, porque não é sempre que dá, mas sempre que é possível eu estou tentando acompanhar, né? E quando não é de Uhum, forma presencial, eu vou lá no IGTV e acompanho também, porque é um lugar de conhecimento e de troca, de fato. E acho assim que esse lugar ele é importantíssimo para nós do Cariri, né? A gente saber o que as pessoas estão produzindo, nós artistas pretos e pretas. E eu nunca tinha visto nada igual, né? Nada, nenhum espaço destinado a tratar sobre essas questões. Então, várias vezes, quando eu estava escutando as outras pessoas, eu ficava com vontade de comentar, porque eu acho que todos os conteúdos são tão, dizem respeito tão ao nosso íntimo, de alguma forma, que a gente se sente como se estivesse, de fato, numa roda, sabe? Então, acho que se fosse um momento que a gente pudesse se aproximar, eu acho que a gente passaria 5, 10 dias conversando e acho que ainda assim a que conversa massa. não teria fim. E essa é a vontade que eu sinto e é o que eu tenho sentido nessa live que você tem proposto, né? Esse lugar de partilha mesmo e de se descobrir e aprender muito com quem está compartilhando aqui também, com pessoas tão próximas a nós, né? De alguma forma. Que massa, que massa. Gratidão pelas palavras. Lúcia, eu vou te apresentar do jeito que tu me mandou, viu? Tá Eu bom, peço licença para te apresentar. tá bom. Tá bom? Gente, ó, vocês que estão aí, aproveita, aperta bem muito esse coraçãozinho aí. Aperta, aperta sem pena, que é para o povo ver a live, né? E vir ver, escutar um pouco da história artística da Lucivânia. Aperta aí esse coraçãozinho. Vamos lá. Lucivânia Lima é encenadora, atriz, professora de teatro. É contadora de história, tem também experiência com dança e iluminação teatral. É fundadora e integrante do grupo de teatro Coletivo Atuantes em Cena, que existe desde 2013, no Cariri Cearense. Foi integrante do coletivo Iamins Cariris e da CIA Alice Amâncio, né, CIA de dança. É gestora do espaço cultural Casa Ninho de Teatro, atual sede do coletivo Atuantes em Cena. É mestre em artes cênicas pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É licenciada em teatro pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Atualmente, ela é professora substituta do Departamento de Teatro do curso de licenciatura em teatro do Centro de Artes Reitora Violeta Arraes de Alencar Gervasou, URCA, Ceará. É um resuminho, né? Porque a gente sabe que tem muito mais coisa, aí a gente comprime mesmo para caber na divulgação. Eu sei que tem muito mais coisa para falar. E aí eu queria te pedir mesmo, assim, te passar a fala, dizer que a fala é tua, te pedir mesmo para se apresentar da forma que tu gosta, que tu quer, Uhum. e falar, né? Como começa essa tua trajetória no teatro, como tu se encontra com o teatro.
e falar quem é Lucivânia pra gente. Bom, acho que as pessoas que estão aqui, meio que as pessoas me conhecem de alguma forma, mas eu gosto de dizer, tenho feito esse exercício porque é uma forma de eu puxar um pouco e dar nome à minha ancestralidade. Mesmo que eu não a conheça de forma tão distante, mas ainda assim, aqueles que me são próximos, eu gosto de dizer. Então, eu sou Lucivânia Lima, eu sou filha de Irene de Lima Barbosa, eu sou filha de Antônio Barbosa, é, a minha mãe ela é costureira, sempre foi, e o meu pai ele é pedreiro. Hoje ele tem tentado não exercer essa função por conta de questões de saúde mesmo, mas ainda assim é um pouco complexo, né? Dentro das nossas realidades. E às vezes ele ainda faz um bico, e aí a gente vai seguindo nesse sentido. Se eu pudesse falar da ancestralidade da minha mãe, eu conseguiria falar até a minha bisavó. E até possivelmente até o meu bisavô. Eu não conhecia meu bisavô, mas ele sempre esteve muito presente nas histórias, né? Que minha mãe fala. A minha bisavó ela esteve presente, ela morreu quando eu era criança, ela é minha madrinha, e eu tive um contato com ela, e isso da parte materna. E até hoje eu tenho minha avó, por parte materna também, e eu tive meu avô que também já faleceu. Da parte do meu pai, eu não tive contato com minha avó. Ela morreu quando ele era muito novo, e ele foi criado pela irmã dele, mais velha, tia moça. E eu só consigo falar da tia moça. Essa é a minha ancestralidade por parte de pai, né? E é isso, assim, eu sou uma pessoa, sou uma artista daqui do Cariri, da cidade de Juazeiro do Norte. Eu iniciei minha trajetória no teatro, no espaço cultural, no espaço, numa ONG, na verdade, que chama Instituição Orfanato Jesus Maria José, que fica bem próximo à minha casa, que é uma instituição filantrópica que existe há muitos anos, é da época do Padre Cícero, foi ele quem criou a instituição, deu para as freiras cuidarem, e o objetivo no início era que elas cuidassem de crianças, de meninas abandonadas, em situação de rua. E aí depois, com o passar do tempo, isso foi se transformando, e a ONG, essa instituição que era um orfanato, ela se tornou uma ONG, de acolher as crianças da comunidade. E foi lá nessa instituição que eu comecei a fazer teatro, né? Então, assim, o lugar onde eu comecei a fazer teatro, ele ainda existe, que é essa instituição, e o lugar onde eu morava quando eu nasci, ele ainda existe. Então, eu moro numa rua localizada na periferia, e minha mãe e meu pai sempre moraram na mesma casa. Então, assim, depois que eu me casei, depois que eu fui viver outra vida, eu até morei em outro lugar, mas acabei voltando para essas raízes aqui, para esse lugar que é meu um lugar de aquilombamento, né? Então, eu sou essa pessoa que se localiza aqui nessa rua, que é uma periferia, tem um histórico de ter acompanhado várias coisas não muito interessantes, mas que acho que para quem vive de fato nos lugares periféricos, assim, não tem como não passar por, né? Coisas assim de ter realmente pessoas em cima da casa, de sua casa, as pessoas entrarem fugindo de polícia. Então, assim, querendo ou não, quando a gente é preto, e eu acho que é importante falar sobre isso, a gente acaba vivendo várias coisas que de alguma forma nos fortalecem. E aí, por exemplo, hoje eu tenho assumido a função como professora substituta do curso de teatro, e é um lugar que é necessário ser construído. Então, assim, é interessante pensar sobre a questão de negritude, por mais que eu esteja localizada, por exemplo, na periferia, por mais que eu tenha noção de que eu sou uma mulher negra, ainda assim essa questão ela é construída. Por exemplo, foi apenas a partir do meu mestrado, que eu terminei em 2018, que eu comecei a pensar as questões de raça, de verdade, comecei a estudar sobre isso, comecei a pensar questões de gênero, porque isso foi me puxado lá no mestrado. Eu estava querendo pesquisar 3 artistas, 3 encenadoras, mulheres do Cariri. Só que em momento nenhum eu falava sobre questão de gênero. Era simplesmente as pessoas que eu queria pesquisar, porque tinha uma prática próxima à minha, né? Que aí eu me coloco também num lugar de pesquisa lá no meu mestrado. E aí uma das pessoas que fazia parte da minha banca, a professora Luciana Lira,
a minha banca de qualificação e de defesa, ela foi composta pelas mesmas pessoas, e aí foi ela que me atentou. Lucivana, não faz sentido nenhum você falar de mulheres do Cariri e você pensar a encenação todinha, pensar a partir de homens. Vamos mudar esse referencial, vamos repensar essa prática. E aí eu comecei a me questionar, comecei a me ver nesse lugar, né? Eu disse, mas como assim? De fato, não fazia sentido, entende? Para mim, eu queria falar sobre mulheres e pronto, mas não nesse sentido de adentrar nas questões de gênero. E foi ali que eu comecei a buscar isso. É engraçado que quando eu voltei, né, para o Cariri, esse movimento, tanto relacionado à questão de gênero na cena, como relacionado à questão da negritude, isso se abre assim para todas as múltiplas possibilidades, assim. Não que não existisse antes, que eu acho que sempre existiu, e quando eu vou pesquisar a minha própria trajetória, eu também consigo visualizar, sabe, Léo? Mas não no sentido de fala mesmo, de a gente defender isso, de falar sobre o nosso processo enquanto artistas. Então, assim, isso é iniciado muito tardiamente. Então, quando eu, por exemplo, ocupo esse espaço agora na minha vida como professora substituta do curso de teatro, eu me sinto num lugar de uma responsabilidade imensa, porque eu vejo os meus alunos e vejo que eu preciso mudar o referencial, mas eu não consigo mudar esse referencial agora, porque até eu mesma estou buscando, entende? É... Enfim, acho que eu estou um pouco emocionada. Que massa. Eu também. Tu chegou, Lucivânia, num lugar que eu ia te falar um pouco sobre também, que é um lugar que eu compartilho nessa tua fala. Uhum. Eu saio da universidade com isso também, de procurar, né, esse lugar que nos ampara quando se trata de bibliografia mesmo. E nesse sentido, eu ia inclusive falar contigo. Eu tenho algumas coisas notadas, a ideia é que tu vá levando mesmo, a fala do jeito que tu quiser. Mas aí Uhum. eu tenho algumas coisas notadas para eu ir te jogando, né? E aí, uma das coisas era isso, dentro da universidade, já que você, como professora, para mim, representa muito dentro do meu processo de formação, tanto quanto artista, quanto essa mulher negra que você é. Como artista, você já sabe, porque eu já lhe falei em outro momento, que aquela disciplina foi um desafio, e eu me lembro de você chegando na disciplina e desafiando todos os alunos. Você disse: o que é que vocês nunca. Eu quero que vocês me digam uma coisa que vocês nunca fizeram assim dentro do teatro, algo diferente. E aí a gente se desafiou, cada um de nós se desafiou dentro da disciplina e ser com a gente conduziu aquilo. Aquilo foi. O processo foi o Jó, né? Que Uhum. para mim foi incrível, assim, se colocar num lugar de criação, assim, outro lugar bem que meu corpo realmente ainda não tinha acessado, total diferente para mim. Foi desafiador. E aí depois de passar a disciplina com o tempo para cá, entendo a universidade como esse lugar também de por ser um lugar político a universidade, né? Como vários Uhum. espaços, é um lugar em que a gente está se formando. É um lugar também de formação, por ser adolescentes ali entrando, vindo da escola, é um lugar de formação de identidade. Então, eu fico pensando sobre esse lugar, e aí eu queria ver tua visão, né? Sobre como que você vê as referências dentro da universidade nesse momento, assim. Porque a gente sabe que tem algumas contribuições do presente, você é uma das, não só como visão de todo dia estar lá como professora, mas você escreveu um TCC, Lucivânia, Suzana, Sâmia, eu lembro de várias pessoas que já se formaram e deixaram a contribuição. Estou falando de teatro, né? Enfim, Ediceu, Jerônimo, pessoas que deixaram seus TCCs lá falando de práticas pretas. Uhum. E aí eu falo de referencial aqui do presente, mas uma preocupação que eu sempre tive também foi isso a nível histórico, assim. Na história a gente não encontra. Abdias do Nascimento é muito pouco. Ele é muito. Ele em si é muito. E representa muito. Mas é um dentro de vários, né? Que a gente tem que, enfim, que colocar ali nos nossos escritos. E aí, como que você tem visto essas referências e como você tem visto os alunos, principalmente os alunos negros, né? Já que você Uhum. está indo para dentro dessas salas do Uhum. Centro de Artes. Se há uma procura, né? Enfim.
tem uma coisa que eu queria primeiramente saudar minha irmã, Lucélia, ela acabou de entrar, então ainda pouco. Acho que vocês conhecem, Lucélia. É muito importante que ela Sim, assista. sim, Ela sempre sim. diz assim que de alguma forma eu sou referência para ela, eu gosto de dizer isso, porque de alguma Cacau. forma é isso mesmo, entende? Eu vi as meninas falando sobre isso, mas como que é recente as nossas formações acadêmicas. Na minha casa, eu sou a primeira pessoa, na verdade, eu não sou a primeira pessoa formada, porque eu entrei na universidade e minha irmã no ano seguinte entrou. Não Célia, a outra que é minha irmã mais velha, Luciana. Só que ela fez aquele curso à distância. Ela já tinha família e aí ela trabalhava durante a semana e fazia pedagogia aos fins de semana. E aí ela conseguiu se formar antes de mim, porque na nossa URCA a gente atrasa muito, né? Então, eu entrei Uhum. no ano, ela entrou no outro, mas aí eu fiquei e ela se formou. E aí em seguida foi Lucélia, que também é aluna da URCA, do curso de pedagogia. E aí eu acho que tem muito disso, assim, tem muito de a gente ir construindo devagarinho. Então, assim, eu fico me perguntando, eu vou já responder a tua pergunta, mas é porque Lucélia entrou e eu Tranquilo. senti vontade de falar sobre isso. Eu fico me perguntando assim, sabe? Por exemplo, eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pai, e aí às vezes eu me pergunto, meu Deus do céu, nunca foi colocado na vida deles qual seria a vontade deles futuramente, porque a gente ainda se coloca, né? Não, eu quero ser atriz, eu quero ser ator, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas para eles não foi dada essa oportunidade. Então eles foram seguindo de acordo com o curso da vida, né? Meu pai foi vivendo, foi trabalhando como pedreiro para sustentar a casa, para criar 8 filhos. Minha mãe foi ajudando ele, trabalhando como costureira ali, né? E aí cuidou e hoje tem 8 filhos, né? Todos aí seguindo suas vidas. E ainda assim é muito complicado. É por isso que, por exemplo, até mesmo falar de militância é complexo para mim, porque esse lugar da militância ele não foi construído. Na minha casa, a gente sabia, todo mundo tem noção de que todo mundo é preto, todo mundo é preta, mas a gente não discute coisas raciais na minha casa. Então, não fui criada como uma militante, estou descobrindo essa necessidade hoje. É tudo muito recente. É por isso que eu te falo que é de 2 anos para cá que eu estou me descobrindo, estou me colocando muito nesse espaço de pesquisa, de pesquisa, de pesquisa, de ouvir, de ouvir, de ouvir, e de me reconhecer em várias camadas que foram construídas e que eu preciso saber, entende? Então, assim, puxando aqui para o gancho da universidade, eu escutei as meninas falando isso, não é mentira nenhuma, que a presença de Renata Felinto, que é das artes visuais, ela é um divisor de águas, assim, não tem como. Eu não sou da época da Renata, ela não foi minha professora, mas eu insisto em me fazer presente no grupo de pesquisa que é coordenado por ela. Por mais que o grupo de pesquisa que é coordenado por ela seja no mesmo dia em que acontecem as reuniões do departamento de teatro, e muitas vezes eu não consigo estar. Mas eu fico insistindo, eu vou nos dias que eu consigo ir, e estou insistindo porque ela é um poder, ela é uma potência na região do Cariri e na formação dessas pessoas. De Maria Macedo, que está por aqui, da Eliane e de tantas outras pessoas, da Jaque. Então, eu acho que elas tiveram uma formação com a presença da Renata Felinto que mudou muito assim, a forma como elas se colocam enquanto educadoras hoje, né? E aí a gente está nesse processo de busca. E acho que a presença da Renata, a presença, né? Essa coisa da performance, essa coisa da presença da pessoa já diz muita coisa, mesmo que você não esteja acompanhando com ela o dia a dia na sala de ensaio, como é o caso de muitas pessoas do teatro, né? Então, eu acho que falar sobre as questões raciais, né? As questões da presença negra, da presença preta nas artes, está presente de alguma forma, mas não está presente ainda no nosso referencial é, oficial, nesse sentido. A gente ainda tenta. Por exemplo, você falou do Abdias de Nascimento. O Abdias eu estudei, mas eu estudei por conta da cultura afro-brasileira que a gente tem, a disciplina, que não era Muito ministrada na pouco, época. é. Sim, na época por uma professora nem de artes visuais nem de teatro, era a professora Otília. Mas ela teve esse cuidado e aí, de alguma forma, ela fez o que pôde fazer, né? Ela pediu que a gente estudasse, nós que éramos de teatro, e aí a gente estudou sobre ele, mas muito a partir da gente, nós mesmos buscando. Mas não tinha isso como referencial. Eu acho que as coisas estão se modificando.
eu acho que a gente está num momento de repensar. Eu acho que é como a Cacau falou, ela falou em algum momento que além de nós, pessoas pretas, que precisamos mudar, inclusive, nosso referencial, as pessoas brancas, professoras, também precisam. E eu acho que a gente está vivendo um momento no tempo, no espaço, que eu quero imaginar, eu quero crer, e eu tenho esperança de que sim, de que as coisas irão se modificar, de que a gente vai começar a ler melhor e vai começar a buscar outras referências, nem que seja por exigência dos alunos, porque a galerinha que está chegando agora, ela não está nem aí. Ela quer falar sobre suas questões. Naquela época em que a gente se formou, de alguma forma, na época em que eu me formei, a gente, enfim, estava ali tentando descobrir o mundo. Hoje não. Hoje a galera chega já tendo referencial de que existe um grupo de pesquisa, que é o Unizinho, que fala sobre questões raciais, mas eu quero falar sobre teatro também. Então vamos exigir aqui o que é que eu posso ver na história mundial do teatro, na história brasileira do teatro, até mesmo a coisa sobre a história do teatro brasileiro, ela é muito vaga, né, de alguma forma, assim. Eu lembro que quando eu estava estudando, acho que era dramaturgia, alguma dramaturgia que eu estudei, eu chegava na sala e perguntava para os professores por que a gente não está estudando os autores do Brasil. E aí eles diziam que é porque a gente ainda não tinha. Então, é um tipo que vem caminhando que, se a gente não se coloca para modificar, ela vai continuar seguindo essa roda, entende? Esse espaço pequeno de pensamento sobre o fazer teatral. Então, eu acho que é por isso que eu me coloco nessa exigência, assim, de mim comigo mesma, assim, de que eu preciso começar a mexer, entendeu? De alguma forma, não sei o que eu consigo fazer em 2 anos, está acabando meu primeiro ano. Mas daqui a pouco chega o segundo ano. Eu não sei se vai ter concurso de novo, enfim, são outras questões. Mas o que é que a gente consegue modificar um pouquinho? E tem outra coisa que é assim, que é a presença e a forma como você se porta também. Eu acho que já Uhum. é, de alguma forma, uma presença importante. Então, quando eu vou estudar, por exemplo, estou na minha turma com pesquisa e prática pedagógica em teatro 4, que a gente está estudando mediação e está estudando recepção teatral, ao invés de buscar referências lá longe, por exemplo, eu tento trazer os grupos do Cariri para uma roda de conversa. Eu tento falar sobre cultura a partir da fala que o Edsel traz lá sobre o mestre dentro do Poeira. Porque, para mim, existe um lugar de conhecimento que às vezes a gente não dá espaço, que é estudar sobre cultura a partir de quem falou lá não sei de onde. Mas que, por exemplo, é importante estudar as pessoas que pensam nisso aqui. Então, é de seu, é uma referência para o meu trabalho de alguma forma, assim como a Bárbara, assim como outras pessoas que pesquisaram. Mas, por exemplo, estou trazendo Ediceu porque, de alguma forma, a gente toca nas questões de cultura dentro desse componente. E ele tem uma fala dentro Uhum. do Poeira que fala sobre isso a partir do mestre Raimundo Aniceto. E aí, outra coisa também é que a pesquisa dele fala sobre cultura, a pesquisa de TCC. Então, vamos estudar Ediceu Barbosa. E eu vejo que isso é importante para os alunos também, porque eles dizem assim, professor, é interessante porque você traz referências próximas e a gente vê o conhecimento se construindo de forma próxima, não de forma distanciada. É sabendo que existe a Casa Ninho, é sabendo que existe quebrada cultural, que existem tantos outros espaços que essas pessoas estão produzindo, entende? Aqui no Cariri, estão produzindo conhecimento. E eu acho que é esse conhecimento que a gente precisa dar espaço também na universidade, de alguma forma. Aí eu acho que Ma- tem se construído assim, devagarinho, sabe, Léo? Maravilha, Lucy. É muito bom te ouvir, porque eu saí em 2018, né? E, de Uhum. certa forma, eu peguei esse finalzinho que foi saindo, eu tava ali, saindo do Raquel para chegar Centro de no, Tira- no Centro de Artes ali de frente do ao São SESI. Luís agora, né? Aí eu Uhum. peguei um tempinho ali, eu já estava no processo do TCC, fiquei pouco tempo. E agora que eu sei que está entrando turmas bem maiores, né? E com certeza tem alunos negros que estão entrando aí, né? E sempre tenho essa preocupação, porque, enfim, né? Tive esse tempo de universidade sempre com essa questão na mente. Tem uma E aí eu coisa, quero dizer que desculpa, te cortei. Fale. só terminando. Aí eu quero só te dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido dentro da formação, porque eu acho que a gente se forma no curso, mas a gente se forma como artista
através do diálogo com outros artistas, né? De participar de processos com outros artistas. E eu tenho muito orgulho de ter me formado com 3 diretoras negras. Eu fui formado pela universidade e eu fui formado por Lucivânia Lima, por Jéssica Lorena e por Suzana Carneiro. Isso eu digo nos meus processos, assim. E porque foram minhas diretoras, né? Foram 3 mulheres negras. E aí eu coloco outras pessoas também, né? O Nilson, que sempre me colocou nas suas ensinações também. E, assim, eu acho a universidade esse lugar também, né? É um lugar de formação, né? Mas você não se torna artista só através da universidade. Então, eu acho que eu considero as duas coisas. E aí, juntar isso, juntar o que essa galera tá produzindo aqui fora, eu acho essencial. Desculpa, Lucy, pode continuar. Não, é tranquilo, Léo. É importante isso que você fala mesmo. E como que a formação e nosso curso defende muito essa ideia, né, de artista, professor, pesquisador. Então, assim, eu sempre falo que eu não sou formada só pelo curso. Quando eu entrei na faculdade, eu já era atriz de alguma forma e continuei fazendo arte fora da faculdade. Essa semana eu fiz respondi um questionário de uma artista do Ceará, e ela está fazendo um questionário sobre atrizes negras. E aí eu respondi, tinha uma pergunta assim, que ela tinha feito, né? Se eu via muitas atrizes negras na cena. Claro que eu vejo sempre, porque o Cariri está repleto de pessoas negras. Agora, assim, com o discurso relacionado a isso, é uma coisa que a gente está construindo muito. Mas aqui no Cariri é só o que tem. Você falou da Manu, você falou da Suzana, tem a Sâmia, tem tanta gente, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão eu vou esquecer, mas tem tanta gente que está produzindo cena, que está na cena, entende? Tantas atrizes mulheres, e querendo ou não, Léo, é a presença, mais uma vez, que eu falo, a Uhum. presença da negritude em cena. Porque, assim, tem uma coisa que eu tenho refletido muito sobre isso. Tem um movimento que eu faço na vida, que é um movimento com cabelo. Acho que eu já falei isso em algumas rodas, enfim. Que é um movimento com cabelo, Léo. Esse movimento com cabelo, ele está presente em vários processos de criação. Em vários processos de criação. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer dança com Alisson Amâncio, a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação foi um espetáculo que chamava Nós Rosas. Nós Rosas. Que aí era um solo. Naquela época não tinha tantas aulas de dança. E a gente fez uma. Aí a gente começou a trabalhar umas coisas e a Alisson foi uma pessoa que sempre foi me provocando essa coisa do corpo, da presença do corpo preto, né? E aí eu me lembro que a cena, Léo, eu não lembro muito da dança, mas a cena era uma coisa que eu baixava o cabelo, eu colocava ele bem altão, e aí eu fazia a cena toda com ele curvado para baixo e varrendo todo o palco com o cabelo. Na época meu cabelo era bem grande, e aí o cabelo ficou bem armado, e aí eu varri o espaço, entende? Então, para mim, aquilo ali tem uma significância imensa, assim, a coisa Enfim, aí veio essa cena do cabelo naquele momento. Depois, eu fiz um outro solo, que é o solo Eu Sou Neguinha, né? Depois de algum bom tempo. Eu fiz esse solo chamado Eu Sou Neguinha, também na ADC. E aí, nesse solo, tem uma questão de eu amar esse meu corpo. De eu olhar para o meu cabelo, de eu colocar ele da forma que eu quero e de eu sentir orgulho por ele, com ele. E Uhum. aí eu fiz essa apresentação. Foi a primeira vez que eu vi o meu cabelo armado. O João Batista foi quem fez o cabelo. Aí João começou, tu vai ficar linda, tu vai ficar linda. E aí começou a bagunçar e fazer aquela coisa bem armada, bem linda, bem cacau, né? Que ela gosta de usar. Lindo. E ficou aquela coisa. E aí eu fiz a apresentação. E para mim foi incrível. Eu me senti assim, extremamente potente, cheia de energia, quando o público ali do Sesc Juazeiro, que tem aquela plateia de baixo e tem a plateia de cima. Então, assim, eu ia sambando, andando para trás, e aí quando eu chegava lá no fim do palco, as luzes desciam, né? E aí, nesse momento em que eu ia sambando, olhando, caminhando, sambando, andando para trás, todo mundo aplaudindo de pé. E, tipo assim, eu senti uma energia muito boa. É como se tivesse, assim, um lugar de se liberta, entende?
se liberta, Uhum. que é bonito você do jeito que você é. Então, assim, mais uma vez o cabelo presente na minha vida. Tem uma coisa de presença também, que foi na dança também, que foi no espetáculo Boa Noite Cinderela. Eu fiz o Boa Noite Cinderela, e aí no Boa Noite Cinderela todas as meninas eram, de alguma forma, princesas, entre muitas aspas, que tem outras questões discutidas na obra, né? E aí uma vez uma pessoa assistiu, e aí eu era a pessoa que enfim, tinha um momento da cena, vou explicar melhor. Tinha um momento da cena que todo mundo brindava, 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 e só eu estava fora da cena que existia esse brinde, né? E aí eu entrava em cena, uma das meninas me dava um comprimido, como se fosse um Boa Noite Cinderela, e aí eu fingia que não via, que era o comprimido, e aí eu fingia que ia tomar, automaticamente eu jogava na cara da menina, né? E aí o professor João Dantas, que assistiu na época, ele fez uma leitura que eu achei interessantíssima. Ele disse assim, ai, eu adorei aquela cena em que as meninas pensavam que você estava submissa, e aí você vem, coloca o salto e joga a água na cara das meninas brancas. Aí eu achei interessante isso, porque até então eu estava fazendo a cena, sabia da força da presença, mas não tinha feito essa leitura. E aí ele trouxe essa leitura e eu digo, nossa, realmente faz sentido isso que ele falou. E de alguma forma, na cena, todas as meninas tinham uma coisa assim, meio que de princesa mesmo, sabe? A coisa de que eram as Uhum. boazinhas, enfim. Eu acho que as únicas que eram mazinhas assim na cena era eu, que estava sempre rindo, e Faena. Então, de alguma forma, é o físico, é a minha presença que de alguma forma faz com que eu pense aquela cena de forma diferente. E aí depois fiz uma cena com o Coletivo Atuantes em Cena. Acho que travou. Tá ouvindo, Léo? Tô te vendo e ouvindo. Pronto. Eu fiz uma cena com o Coletivo Atuantes em Cena, num trabalho que é dirigido por Esteu Barbosa, que é o Existe Sempre Alguma Coisa Ausente. E mais uma vez eu sinto a necessidade, enquanto movimento, de fazer movimento do cabelo, de bagunçar o cabelo e de me libertar mais uma vez, isso em cena. E não são coisas que são dadas, eu só estou percebendo isso agora, eu só estou percebendo esse movimento do cabelo presente, essa performance que ela se estabelece em vários processos de criação distintos, a partir de agora, do ano passado para agora, que eu estou percebendo isso. Mas está presente, entende? Então, assim, na ação, na forma como eu vou produzindo lá dentro dos processos de criação, como, por exemplo, ou existe sempre alguma coisa ausente, eu senti uma vontade enorme de bagunçar o cabelo e de, em cena, sabe? De subir, 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 e de me libertar de alguma forma. Então, assim, tem a coisa da presença do artista preto e preto em cena, que eu acho que é importantíssimo, assim, a forma como a gente se Importantíssimo. expressa. Lucy, e você falando do cabelo, né, que é uma das nossas características que chamam a gente enfim, para nos aceitar a tal hora. Eu fico pensando na aula de teatro lá do início mesmo, assim, quando a gente começa a fazer, né? Que aí sei lá, olha no olho do coleguinha, anda reto, levanta um pouco aqui o peito e sustenta. Essas coisinhas pequenas, mas que para uma criança negra, criança negro, a gente sabe que a gente normalmente anda com a coluna envergada, a gente normalmente anda olhando para baixo, a gente sabe que o lugar que a sociedade nos empurra coloca o nosso corpo diante de uma bolha, né, que nos Uhum, faz, de certa forma, ter enfim, esses lugares meios que apertados, né, uhum, comprimidos. E aí, quando a gente chega enquanto pessoa negra dentro de uma sala de teatro, é muito mais do que conteúdo, é muito mais. Eu acho que esse lance da presença que vocês falam tanto talvez seja o mais essencial mesmo. Ver Lucivânia lá de professora. Porque só isso já nos faz, sabe? Olhar para frente, olhar para cima e se uhum, sentir que tá, olha, eu tô aqui, ela tá ali. uhum, Porque independente de conteúdo, e se alguém não escreveu sobre
práticas, metodologias pretas lá enfim, na África Antiga, já que a gente fala de Grécia Antiga. Se a gente não tem um Brecht negro, eu acho que o lance da presença ele se torna muito mais potente ainda, né? Porque é esse lance mesmo de olhar no olho, de saber que nosso cabelo é perfeito, é muito lindo mesmo, e perceber isso durante o nosso crescimento na vida. E ir adaptando, né? Ir acessando as coisas do nosso corpo que é tão travado, né? A gente ainda é muito travado, mesmo depois de passar pelo teatro. Porque a vida continua e ela continua nos batendo. Mas é isso, assim, é um destrave cada vez que a gente vai para uma aula de teatro. E aí eu acho, querendo ou não, que eu não sei porquê, mas aquela disciplina de jogo em cena eu me senti muito bem. A maioria da galera se sentiu muito bem, mas eu me senti muito bem mesmo. E hoje eu fico pensando no porquê que eu me senti tão bem naquela disciplina que era com você, no porquê que eu me senti tão 2, bem. né? Era Foi. interpretação 2. Foi, é verdade, desculpa. No porquê que eu me senti tão bem nessa disciplina com você, no porquê que eu me senti tão bem no Vendo Sonhos para Montar um Estante com Suzana, no porquê que eu me senti tão bem no Capitães do Asfalto. Tem um porquê, tem um lugar de se ver também nessas pessoas, do lugar que a gente vem, né? E as questões que a gente traz, independente da gente saber ou querer falar sobre elas, independente da obra, né? Da coisa que a gente está fazendo ali, ser sobre elas, ser sobre as questões. É o lance de estar ali, né, junto, se vendo mesmo. E aí essa tua fala sobre presença, para mim, é muito importante, e principalmente dentro da universidade. Eu acho que a Lúcia, gente... está sendo... Não, pode falar. Lore aqui sempre fala, Lorena, né, que a gente é quase que gêmea. A gente sempre falou isso na faculdade, todo mundo confundia a gente. E a gente tá sempre junto. Tem uma foto de marcas, né? Nós estamos sempre juntas, trocando. Eu acho que é uma irmandade que é de vida mesmo, da necessidade também. E aí ela fala sempre assim, que é importante que a gente esteja ocupando esses lugares de poder, né? Eu me lembro muito, Léo, do ano passado, quando a gente foi fazer parte da banca da Luana. Você lembra que a gente até se encontrou? Sim, Aí lembro, eu lembro. disse assim, Lúcia, eu estou um pouco assustado com a ideia de fazer parte da banca. Eu nem estou na Eu faculdade. te disse, tu me acalmou. É muita responsabilidade. Eu digo, Léo, mas a gente precisa, esse é o nosso espaço. Não tem ninguém que vai contribuir com o trabalho de Luana tão bem quanto você, nem quanto Lorena. Então, é ocupar esses espaços, entende? Assim, porque a gente é silenciado mesmo. A gente se treme todinho para subir num palco e falar quando não é cena, né? Eu me tremo todinho para falar no microfone. Enquanto estudo pra caramba, porque eu estudo. Todas as falas que eu vou falar, eu estudo que é para mim não me perder, né? Mas eu vejo que ainda assim é complicado, porque não são coisas que a gente está acostumado a estar, mas a gente precisa insistir. É por isso que eu tenho aceitado todos esses convites aqui, dessas lives. Porque é uma forma de a gente falar mesmo, de a gente ir se ajudando, entende? Enfim, precisamos ocupar esses espaços. É isso. Lucy, bom, dizer que eu te admiro muito como artista, tu já sabe disso, e eu tenho um respeito imenso. Tu sabe que quando tu me chama, eu vou correndo. E só dizer, gente, mais uma vez, que se vocês quiserem apertar esse coraçãozinho, se quiserem não, por favor, tô pedindo por favor mesmo, aperta o coraçãozinho para vir mais gente, porque a história da Lucivânia precisa ser ouvida. Aperta esse coraçãozinho aí bem muito, sem pena. E logo acabando aqui, né, quando eu acabar a conversa com a Lucivânia, tem o Dextape. É maravilhoso. E acabando, o Dextape também, né, uma história massa. E acabando Eu Não Sou Café com Leite não, gente, hoje no YouTube do Porto Dragão vai ter uma fala bem importante com artistas incríveis, né? E 2 deles são caririenses, né? Vai estar a Maria Macedo e Ediceu Barbosa. Então, no YouTube do Porto Dragão, corre, depois que acabar aqui, cola aqui com a gente, que a gente vai todo mundo junto para lá para assistir, tá? É isso. E, Lucy, então eu queria que você falasse um pouco agora sobre o grupo, né? Sobre o Atuantes em Cena, sobre as produções, os espetáculos de vocês, sobre como é, né, manter os espetáculos. E também sobre sede, né?
Uhum. Vocês estão gerenciando também a Casa Ninho, mas vocês foram também daqui do Juazeiro já, em outra época. Estiveram situados aqui, né? Então, Uhum. como é, e principalmente nesse momento, né? Como é principalmente nesse momento também. O Coletivo Atuantes em Cena é um grupo que Léo até falou, né, na apresentação, é um grupo que eu criei juntamente com Bárbara, juntamente com Jamal e Emanuel Siebra no ano de 2013. E aí, logo em seguida, no ano de 2014, outras pessoas entraram, que são algumas pessoas que estão presentes até hoje, né, como o Eudes Filho, Francisco Francieudes, é assim que ele prefere ser chamado, e o Nilson Matos. E hoje a gente tem também a presença do Danilo. Danilo Camilo. E o grupo ele se gerou ali da produção dentro da universidade e a gente vem dando seguimento desde então. Eu costumo dizer que o grupo ele tem uma pesquisa assim bastante abrangente no que concerne a cena. A gente está aberto assim a desenvolver e descobrir várias possibilidades cênicas, né? Eu digo assim que nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente tem encontrado muito a vontade de estar na rua e de escutar mais do Cariri, de ter o Cariri como referência. Eu acho que a gente está tentando buscar um conhecimento meio que descolonizando assim um olhar para a cena. E aí essa descolonização ela é encontrada muito nos referenciais Cariri, porque, por exemplo, em 2016, não, em 2015, a gente começou o processo do Sagrado e Profano, As Vozes de uma Cidade, que a gente fazia uma pesquisa sobre o Juazeiro do Norte. Aí, em seguida, a gente começou um outro processo, que é o Revolution, que faz uma pesquisa de teatro na rua. Aí, em seguida, a gente vem com Existe Sempre Alguma Coisa Ausente, que também tem uma pesquisa bastante focada na rua. E aí, agora, a gente está com um projeto que se chama Quanto Custa Ser João, que inclusive o Léo foi convidado a fazer parte e não pôde, que é sobre as pessoas do bairro João Cabral, né? Intercruzando a obra Os Miseráveis com o bairro João Cabral. E aí a gente está nesse processo de descoberta mesmo, assim. Eu como encenadora, tentando verificar, estudar as melhores possibilidades de construir essa cena, de mexer um pouco nas bases do trabalho, de ter como referência física o reisado do João Cabral, de ter como referência as vozes do João Cabral. Então, é uma coisa que eu estou me descobrindo também, entende? Eu sou encenadora desse trabalho e eu quero mexer nas bases, eu quero falar nesse trabalho a partir da. Voltou. Voltou agora. Que aí a gente está Voltou. descobrindo também, sabe, assim, como é que vamos desenvolver esse trabalho. Mas o que eu sei é que a gente quer escutar muito sobre o bairro João Cabral, sobre as pessoas que vivem lá. Acho que tem um movimento muito forte da minha presença na periferia, assim, nesse trabalho, porque tem várias coisas que a gente encontra no João Cabral que eu encontro na minha vida, normalmente aqui, na rua onde eu moro. E aí a gente vai conseguindo trabalhar com isso. E a gente está na Casa Ninho, né, que é um espaço de muita importância aqui para a região do Cariri. Estamos Do desenvolvendo Brasil. e estamos na gestão desse espaço juntamente com o Grupo Ninho, desde o ano de 2017. E tem sido uma luta assim, para a gente constante. A gente tanto está aprendendo muito sobre a relação de espaço e vemos muito essa necessidade de ter uma sede para construir o nosso trabalho, porque a gente entende que é necessário ter, porque, por exemplo, o coletivo começou a gente se reunindo nos quintais, os integrantes. Só que aí era necessário que a gente entendesse isso como uma atividade, um trabalho qualquer, como qualquer outro. E aí a gente teve essa necessidade de buscar uma sede. Foi quando a gente recebeu o convite do Grupo Ninho para compartilhar o espaço Casa Ninho.
E aí, desde então, a gente vem resistindo. E é um lugar de resistência mesmo, assim, porque a gente não tem dinheiro. Todo mundo sabe disso, nós somos pobres. A gente não tem tantas apresentações assim. Mas a gente vai tentando. A gente vai tirando um pouquinho de um pouquinho de outro lado, entende? Vai tentando trabalhar minimamente com os valores que entram para conseguir manter o espaço. Hoje em dia, a gente está com uma campanha aberta, que é a campanha Amigos da Casa Ninho, em que a comunidade e a sociedade no geral podem compartilhar com o espaço para que ele se mantenha vivo e atuante. E aí a gente vem construindo o nosso fazer artístico dentro do coletivo, né? Dentro desse espaço. E é engraçado pensar o teatro de grupo, né? Que é essa fala que você me sugere, porque também, Léo, é um espaço que eu acho que é um pequeno espaço, é como se fosse, bom, deixa eu procurar a melhor forma de dizer, é como se fosse um compilado mesmo da sociedade, porque lá existem pessoas diferentes. Existe eu, que tenho minha relação de vida, existe Emanuel, existe Nilson, que tem outra história na vida, existe Danilo, que é super novo, tem 20 anos, está descobrindo o mundo agora, mas super competente. Existe eu, que tem uma outra formação. E aí a gente vai tentando se entender. Eu vou tentando falar, porque são 5 homens, são 4 homens, e eu sou louca por mulher, entre mulheres para falar comigo. Mas, enfim, estamos construindo aí. Eu não canso de dizer isso e abro aqui para vocês também, né? Que eu gostaria de ter outras pessoas no coletivo para falar a mesma língua que eu, que às vezes é um pouco complexo. E aí a gente está trabalhando, sabe? Mas eu entendo também que é esse lugar de a gente se escutar. É um compilado da sociedade mesmo, porque são pessoas diferentes, com experiências de vida completamente distintas, com todas as suas camadas de dificuldade, todas as suas camadas de fragilidade e de potência. E aí a gente entendendo, se escutando e produzindo e criando e vendo o que é possível. Acho que é isso, assim, sobre o Coletivo Atuante em Cena Maravilha. e sobre a Casa Ninho. A Casa Ninho é um outro espaço, né, que a gente compartilha com o Grupo Ninho, e aí a gente vem descobrindo como é que faz essa gestão juntamente. Maravilha. É bom, na verdade, saber também, né, como está nesse Uhum, momento. é. É, Lucy, as pessoas estão escrevendo aqui, né? E aí eu queria pedir esse momento para a gente dar uma olhada no que elas estão escrevendo. Eu vou descer aqui e vou ler para você, viu? Tá bom. Vou lá para o começo. Tem muita gente aqui te assistindo, na verdade. Então, o Berro Neto tá aqui, né? Dando um joia e batendo palma. Emanuel tá dando um joia. Cleiton, tá ótimo o som. Isso foi no início. Aí, pera. Estela, Lucy, Deusa. Tela fecha. Faênia, que linda. E... E aí, Cecília Lauritsen entrou. Eu não sei se ela tá aí. Se tiver, bem-vinda. Teatro Cardinal, que é a Deve ser Liane barra. Maia. É, tem muita gente aqui cantando Marias. Bom, eu vou ler os comentários aqui, né? Tá. Cacau escreveu. É restituição. Cacau escreveu. E aí Raquel Santana colocou um coraçãozinho. Estela colocou uma cara com corações. Aí Cacau continua. Lucy, maravilhosa. Linda ouvir tuas transgressões, ainda que a gente saiba das dores. Aí Cacau de novo. A gente muda, busca outros lugares, mas é preciso que a mudança seja na estrutura, que seja no PPC. Uhum, também acho. E o Wellington coloca as carinhas com corações, né? E aí Magia Negra continua. Para além da gente que é preto, há professores brancos, professoras brancos, brancas, precisam se responsabilizar por isso também. Uhum, Que é, na verdade, né, o que ela está falando. Eu uhum. sempre dizia também que é o outro lado da moeda. A gente sai da universidade com um lado do cérebro preenchido
Mas falta outro lado, né? Que é o outro lado da história. E aí a tua irmã com coraçãozinho, Teatro Cardinal. E aí tua irmã escreve: Te amo, você é meu orgulho e minha inspiração sempre. Ivânia vai chorar. Dextape, irmão, bem-vindo, Dextape. Daqui a pouco a gente bate um papo aí. E aí Magia Negra continua. É essencial ter a Renata aqui, mas justamente por proporcionar a aplicação para a gente se ver, para reconhecer nas pessoas pretas daqui a nossa potência. Foi Total. essencial ter vocês que estiveram antes no curso. Ela está dizendo, foi essencial ter vocês que estiveram antes no curso. E Uhum. ela continua. Inclusive porque são elas quem ocupam os maiores cargos de gestão. São reitores, pró-reitores, chefes, as de departamentos, coordenadores de curso. Acho que ela está falando das pessoas que devem mudar seus referenciais, né? Sim. Porque elas estão nos lugares mais... Não mudar, mas eu diria que complementar. Porque uma parte da história eles trazem e trazem com muita potência. Mas falta outra. Aí Cacau continua. Precisamos lidar com quem barra nossa entrada e mudança. É isso, Luz. Jamal entra. Sobreviva é Jamal, né? É, Coloca uma carinha com coração. Aí Jackson, eu não sei ler esse Jackson, nome. Jackson é o novo professor do Centro de Arte. Ah, Ele é? é, Ah, eu não conheço. Ele tá ele dizendo aqui, vem pro mestrado, Leonardo. é, Onde é, moço? Quero ir. é o Prof. Arte que abriu na UFSCar. Ah, sim, 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 tô sabendo. Uma Sim, sim, fala, vai sim. ter uma fala na quinta-feira da ARPAC sobre o mestrado, quais são as dúvidas. O professor Fábio e a Ah, eu professora Andréia quero muito vão. assistir. É importante, é Quero muito importante. assistir. Ó, Jurema Preta, essa conversa, coração. É Manuel e aí Bárbara, né, no Teatro Cardinal. O Cariri é negro e indígena. Agora o embranquecimento, como em todo o Brasil, é imenso. Uhum. Raqueline coloca o coraçãozinho. Raqueline, eu te amo. Eu também, Raque. Teatro, Teatro Combinado. Cardinal. Com certeza tem muita metodologia preta, indígena, escrita. Não temos Uhum. acesso por conta do processo de colonização que violenta, inclusive, nosso imaginário. Uhum. Total. Jéssica Cariri entrou aqui, Renato Eriques. E deixa eu descer mais. Arrasou, Lucy, Cacau escreveu. E é isso, assim, Sâmia. Deixa eu ver quem mais. Jerônimo. Um beijão pra vocês, Jerônimo. Admiro Só muito gente vocês. linda. Um beijo, Estela. É isso aí. Agradecida pela fala, ampliação. Cacau tá dizendo, né? Tá hora, eu na redação do Enem, aqui no chat. Cacau escreveu ampliar. Cacau, continua escrevendo, por favor. Que Lucy, ótimo. Lucy, tem Oi. muita gente massa. Tem, Essa total. live tá, essa live tá na contagem para acabar. Ela tá Ah, contando ali, ó. Ela vai encerrar. Aí eu vou voltar pra gente fazer pelo menos um finalzinho, viu? tá bom. Pra gente concluir. Tá bom. Se quiser Eu vou só deixar ela encerrar, concluir. Ela tá bom. acabando essa live aqui, né? A gente corre todos. Bem-vinda, Lúcia, de novo. Tô só dando o Obrigada. anúncio aqui que mais tarde, acabando o Eu Não Sou Café com Leite, não, vai todo mundo junto, né, pro YouTube do Porto Dragão. Vai ter uma fala com artistas lá, com artistas incríveis. E dentre eles vai ter dois daqui do nosso Cariri, que é o Edsel Barbosa e a Maria Macedo. Então, se junta todo mundo aqui e daqui a gente vai em procissão pro YouTube do Porto Dragão. E aí vocês, ó, aperta aí esse coraçãozinho aí, ó, aperta bem muito esse coraçãozinho, que é pro pessoal voltar pra cá pra assistir a fala da Lucy. E Dextape, irmão, tô te chamando já já. Lucy, gratidão mesmo pela tua partilha aqui nesse espaço. A gente tava falando desse lugar aí mesmo do Coletivo Atuantes, eu acho antes de encerrar, né? A, Uhum. a
a live, e aí a gente começou a ler os comentários. Eu queria dizer que se o pessoal quiser fazer pergunta para a Lucy, pode fazer agora, né? Lucy responde. E a Sam escreveu aqui, linda fala, Lucy. Linda fala, Lucy. E Obrigada, Samícia. eu acho isso também, assim, foi incrível. Eu acho que Edseu, bem-vindo. Quem chegou agora e não conseguiu ver a fala da Lucy, por favor, vai ficar salvo no IGTV. Dá uma olhada, porque foi incrível a fala, foi sensacional. É muito bom ter salvo para o povo que não viu, né, reassistir. Aperta esse Uhum. coraçãozinho aí para o pessoal vir. Lucy, é isso aí. Eu deixei aberto para a galera fazer pergunta, mas também está aberto para você aí falar mais sobre o que você tiver a fim de falar. E falar para essa galera aí o que é que você, né, queira falar aí. Para Uhum. essa galera que está assistindo a gente e te ouviu até o fim. Tem uma coisa, Léo, que eu tenho escutado muito, escutei a partir das pretas, né? São elas que, na verdade, falam muito sobre isso, que é a ideia de ajuntamento, né? E eu acho que, de alguma forma, esse processo de pandemia